um aumento na mensalidade de um tipo de plano de saúde considerado inviável por operadoras. Um aumento autorizado em meio à explosão de casos de cancelamentos unilaterais. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Terça-feira, 4 de junho de 2024, dia em que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, decidiu que os planos de saúde individuais ou familiares podem ter um reajuste de até 6,91% neste ano. O teto de reajuste aprovado nesta terça-feira ficou abaixo do de 2023, quando o aumento permitido foi de 9,63%. O aumento vai ser aplicado entre maio de 2024 e abril de 2025, na data de aniversário dos contratos, ou seja, no mês em que o plano foi contratado. A medida impacta cerca de 8 milhões de beneficiários, o que representa em torno de 16% dos 51 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. A maioria dos usuários dos planos de saúde está vinculada a contratos coletivos. O teto definido nesta terça-feira pela ANS não vale para essa modalidade. Os contratos coletivos são firmados por pessoas jurídicas com as operadoras de saúde. O intermediário entre o beneficiário do plano e a operadora pode ser a empresa onde a pessoa trabalha, sindicatos e associações profissionais ou administradoras. Nessa modalidade, o reajuste é combinado livremente entre as empresas e a pessoa jurídica responsável pelo contrato. E também existe a possibilidade de rescisão unilateral, ou seja, a operadora ou o usuário podem cancelar o plano quando quiserem. Já os planos individuais e familiares são contratados diretamente pelas pessoas físicas junto às operadoras de saúde. Seus reajustes anuais precisam se enquadrar no percentual definido pela ANS. E como a gente disse, em 2024 o aumento permitido é de até 6,91%. Nos planos individuais não existe a possibilidade de rescisão unilateral do contrato. O teto do aumento dos planos individuais decidido nesta terça ficou acima da inflação média da economia. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, principal índice de inflação da economia brasileira, ficou em 3,69% nos últimos 12 meses. A ANS disse em nota divulgada nesta terça que não é correto comparar um índice de reajuste com o índice de inflação. O raciocínio é que os aumentos não consideram apenas as variações dos preços de insumos, como equipamentos hospitalares e de serviços médicos. Eles levam em conta também a frequência de utilização dos planos. Ou seja, se mais pessoas passam a acionar os serviços prestados pelas operadoras, o custo para as empresas fica mais alto, sem que haja um aumento correspondente das receitas. Até 2018, os reajustes feitos pela ANS eram calculados com base nos aumentos registrados nos planos coletivos de 30 ou mais beneficiários. A partir de 2019, o cálculo da agência mudou e passou a ser feito com base nos custos médios das despesas médicas e no IPCA. Depois de uma queda em 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19, a sinistralidade nos planos de saúde alcançou patamares recordes em 2021 e 2022, segundo dados da FenaSaúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar. A sinistralidade é a relação entre quanto uma operadora gastou com os usuários e quanto recebeu deles. Esses dados da FenaSaúde mostram que as operadoras estão gastando uma parcela maior de suas receitas com o pagamento de assistência médica na forma de exames, cirurgias ou consultas. Para o consumidor, no entanto, o aumento sistemático dos planos individuais acima da inflação significa que a cada ano os gastos com esses serviços têm um peso cada vez maior no bolso, já que os reajustes dos planos individuais têm superado o aumento do custo de vida no Brasil. O número de planos individuais já foi mais alto do que é em 2024. Entre 2014 e 2015, ficou muito próximo de 10 milhões de usuários. Nos anos seguintes, passou por uma queda. Essa queda dos planos individuais se deve em grande parte às diferenças para os planos coletivos. Como a gente disse, nos planos individuais, os aumentos que podem ser praticados pelas operadoras são limitados pela ANS. Além disso, os contratos não podem ser rompidos unilateralmente pela empresa. Já nos planos coletivos, os reajustes não são regulados pela ANS.
Em 2023, por exemplo, enquanto os planos individuais tiveram um aumento de até 9,63%, existem casos de planos coletivos que tiveram alta de cerca de 60%. Além disso, existe a possibilidade de rescisão por decisão unilateral da operadora, como a gente explicou antes. Por esses motivos, os planos individuais são considerados menos rentáveis para as operadoras, que têm dado preferência para os contratos coletivos. Atualmente são raras as empresas que oferecem planos individuais. A decisão do reajuste anunciada nesta terça acontece no momento em que as operadoras estão pressionadas pela explosão de casos de cancelamento de planos coletivos. Um desses casos foi o de Marta Zequeto Treco, revelado pelo jornal Folha de São Paulo. Ela tem 102 anos, paga uma mensalidade de R$ 9.300 para o seu plano Unimed Nacional, que tem há 30 anos e teve o contrato cancelado por decisão da operadora. A repercussão do caso fez com que a empresa revogasse o cancelamento. Mas Marta Zequeto Treco não foi a única atingida. Cancelamentos unilaterais têm sido feitos em massa pelas operadoras. As queixas sobre rescisões de planos de saúde coletivos aumentaram 99% no primeiro trimestre de 2024, isso em comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da ANS publicados pela Folha. São queixas de usuários definidos como caros pelas operadoras. Esses usuários, taxados como custosos para as empresas, são em geral pessoas em tratamento médico. Na maioria dos casos, são pacientes que precisam de tratamento contínuo ou de medicamento de alto custo. Crianças com transtorno de espectro autista, idosos, pacientes com doenças raras ou com câncer, ou seja, pessoas em uma situação já vulnerável. A advogada Renata Vilhena Silva, especialista em direito à saúde, relatou ao portal UOL alguns casos de cancelamentos unilaterais que chegaram até ela. Agora, nos últimos 2 meses, foi horrível, né? Eu nunca recebi tanto telefonema de pessoas desesperadas, né? Tem idosa de 102 anos, 92 anos, pagando R$ 24.000 por mês e teve o plano cancelado. Então, tá tendo assim um absurdo mesmo. Já jogaram no lixo os idosos e os doentes, né? Eu tive clientes assim na UTI. Tem uma criança tetraplégica, vítima de acidente de carro. Sim, as coisas mais absurdas você pode imaginar que aconteceram durante esses 2 últimos meses, com os cancelamentos em massa da Unimed e da Amil. Os casos judicializados e as queixas registradas, no entanto, refletem só uma parte do problema, já que nem todos que foram atingidos pelos cancelamentos têm condições financeiras de pagar advogados ou conhecem seus direitos para tentar reverter as medidas. Depois dos casos de cancelamentos virem à tona, a Abrange, a Associação Brasileira dos Planos de Saúde, publicou um anúncio em jornais sem citar as medidas, afirmando que, nos últimos anos, os planos têm enfrentado um quadro desafiador, especialmente com a proliferação de fraudes. Isso aumenta a sinistralidade, encarece os planos e pode vir a afetar os serviços. Como a gente disse, esse tipo de contratação, a coletiva, prevê a rescisão unilateral de contratos. Mas juízes têm conseguido conceder liminares que garantem a permanência dos pacientes nos planos até o julgamento da ação, por causa de um entendimento de 2022 do Superior Tribunal de Justiça de que pessoas em tratamento não podem ter o plano cancelado. A repercussão da explosão de casos de cancelamentos unilaterais gerou uma resposta controversa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Em 28 de maio, ele anunciou numa postagem nas redes sociais que se reuniu com representantes de operadoras e negociou a suspensão dos cancelamentos recentes. O anúncio foi controverso porque ele não levou a nada até agora. Não houve um acordo formal para reverter os cancelamentos já efetuados, nem para garantir que novas rescisões não aconteçam. Até agora, o resultado dessa reunião foi só um post no X. Para o site da BBC Brasil, representantes da Unimed, que participaram da reunião com Lira, disseram que as operadoras se comprometeram a manter os contratos atuais, mas não esclareceram se os cancelamentos já feitos seriam revertidos. O acordo das operadoras com Lira, segundo o jornal o Globo, foi condicionado à votação da nova lei dos planos de saúde. Uma lei que só deve ser analisada pelos deputados no segundo semestre. Um dos pontos desse projeto, que tramita desde 2006, prevê a proibição do cancelamento unilateral de planos de contratos coletivos, exceto em caso de atrasos na mensalidade.
Mas o relator do projeto, o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, disse que o texto pode mudar antes da votação e não garante que esse trecho será mantido. Esse anúncio do Lira de que ele fez um acordo com as operadoras foi encarado como uma tentativa de impedir a abertura de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito na Câmara, que pretende investigar abusos de operadoras de planos de saúde. O Auril Ribeiro, do Solidariedade do Rio, já conseguiu mais assinaturas do que o mínimo necessário para a instauração da comissão. O pedido de instalação da CPI foi apresentado na segunda-feira. O Durma com Essa volta já. A economia brasileira cresceu no primeiro trimestre de 2024. O PIB do Brasil subiu 0,8% na comparação com o final de 2023. O dado foi divulgado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta terça-feira. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, o que explica esse crescimento? Bom, acho que tem alguns dados importantes aí para destacar. O primeiro é que o resultado foi bastante puxado pelo setor de serviços, principalmente o comércio, os serviços de informação e comunicação e também os chamados outros serviços, em que entram cabeleireiros, restaurantes e outras coisas do tipo. E o desempenho do setor de serviços está muito associado ao consumo das famílias, que também foi um dos destaques, agora olhando pelo lado da demanda. Isso é para falar também, a agropecuária também teve um bom resultado e os investimentos tiveram a maior alta para um trimestre em 3 anos. Eu conversei sobre esses dados com o Guilherme Klein, pesquisador do MAD-USP e professor de economia da Universidade de Leeds, no Reino Unido, e com a Alessandra Ribeiro, sócia e diretora da Tendências Consultoria. Os dois destacaram alguns fatores que explicam esses números que eu citei. Os principais são o mercado de trabalho aquecido, com desemprego baixo e renda em alta, e também o crédito que está começando a crescer agora com os juros um pouco mais baixos. Também falaram sobre os precatórios, que são dívidas judiciais do governo que ele conseguiu pagar agora na virada de 2023 para 2024. Enfim, tudo isso ajuda a explicar esse aumento do consumo das famílias e o desempenho bom do setor de serviços nesse começo de ano. E Marcelo, quais são as perspectivas para o resto do ano? Olha, a leitura dos economistas com quem eu conversei é de que o crescimento deve continuar puxado pelo consumo das famílias e deve ficar ali em torno de 2% ao final de 2024, o que representaria uma desaceleração em relação a 2023. Mas tem alguns fatores importantes que a gente precisa levar em conta que podem mudar um pouco essa perspectiva. O primeiro é a tragédia ambiental no Rio Grande do Sul, que deve sim impactar o PIB no segundo trimestre. Afinal, para além de toda essa perda humana e social que a gente está vendo, o dano econômico também é enorme. E não dá para saber ainda o tamanho exato do estrago. Então, a gente pode esperar um efeito de redução do crescimento entre abril e junho, com possível aceleração no segundo semestre, justamente por causa de um efeito de recuperação e começo dos investimentos de reconstrução. Mas também tem outros fatores importantes. Não dá para saber exatamente, por exemplo, se o crédito vai continuar expandindo, até porque a expectativa sobre os juros deu uma piorada recentemente. E tem sempre um contexto internacional que também pode afetar. E tem também essa última incógnita, que é o que vem depois, porque nem o Guilherme Klein nem a Alessandra Ribeiro acham que tem um fator que dá para ver nesse momento, que vai conseguir servir como um grande motor para acelerar o nosso crescimento no médio prazo. O texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Da situação dos planos de saúde no Brasil, a alta do PIB do país, durma com essa. Com roteiro, apresentação e produção de Aline Pellegrini, edição de texto e apresentação de Suzana Souza, roteiro e participação de Marcelo Rubissec, edição de áudio de Bruno Bimbati e produção de arte de Mariana Simonetti, termina aqui mais um Durma com essa. Até amanhã!